mas eu creio que Deus marcou um tempo aqui na Europa. É um tempo de despertamento, um tempo de visitação, é um tempo de mover de Deus para este chamado velho continente, né? E a gente que está aqui vindo, a gente vem visitar sempre aqui as igrejas, e eu sinto um vento fresco, eu sinto uma brisa nova fluindo do mover de Deus. E eu creio que vocês vão viver grandes avivamentos aqui. Vocês vão viver grandes despertamentos, grandes movimentos do Senhor, em milagres, em testemunhos, em coisas que a gente às vezes fala, como isso pode acontecer, senão o poder de Deus? Não tem coisas que não se explica, senão unicamente o poder, a poderosa mão de Deus com o seu poder. Amém? E vocês vão viver isso, quer? Recebe? E essa semana tem milagres na sua vida. Essa semana tem, eu senti muito forte no momento da ministração, que o Senhor Deus vai estar agindo, vai estar movendo para o sobrenatural nessa semana. Eu quero dar para vocês uma palavra, não muito grande, até por causa do limite de horário. Eu tenho um limite mais meu mesmo, que eu tenho outro compromisso, meio-dia. A gente tem muita coisa e acabei que acho que eu bobeei. Pensei que era 10 da manhã o culto, é 10h30, né? Então, assim, me perdoa. Mas quero começar na palavra hoje, pedindo, acho que vocês têm a Bíblia aqui, segundo Coríntios 6, 13. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 13. Que tem uma mensagem do apóstolo Paulo maravilhosa para todos nós. E ele fala: eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abra completamente o coração. A tradução mais antiga, mais tradicional, quando ele diz, abra completamente o coração, isso para nós é dilatai-vos. Tem uma palavra muito forte, se você tiver condições de fazer mudanças na linguagem da Bíblia, é dilatai-vos, para que o poder de Deus, para que a graça, dilatai-vos para que o poder de Deus e a sua graça possa agir na sua vida. O que quer dizer essa palavra dilatai? O que quer dizer essa palavra abram completamente o coração? Abram completamente o coração. Ou dilata. A melhor palavra no português é dilatar mesmo. Ao invés de abrir ou expandir o coração, é dilata. Muitas vezes Deus trabalha conosco para criar espaço. Deus só pode fazer na sua vida aquilo que você dá espaço para Ele fazer. Quero ouvir um amém. Tem pessoas que não conseguem entender. Não, mas Deus é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode agir onipotentemente. Ele toca a minha vida. Você sabe que eu sou físico e muitas vezes eu discuto esses conceitos, tanto da teologia quanto da ciência. E eu trabalho muito na convergência. A Bíblia científica que eu fiz com o professor Schroeder, ela é um esforço para fazer a convergência desses conceitos. Deus é onipotente, mas a onipotência de Deus para no seu arbítrio, no meu arbítrio. A onipotência de Deus não pode violar você, nem eu. Se Ele nos violarmos, Ele torna um ser, um carrasco, um ser autoritário, que é capaz de invadir o ser humano. Por que quando Jesus fez a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso, está no céu, santo. Só um minutinho, por que Jesus pôs essa frase? Se você estivesse trabalhando com pessoas analfabetas, que não sabiam ler nem escrever, e você quisesse ensinar a eles esses conceitos da eternidade, da divindade, o que você faria?
Provavelmente você faria uma oração padrão, igual Jesus fez. Pense que a igreja primitiva, desde Jesus, trabalhava com uma civilização que ninguém sabia ler e escrever. 3,5% apenas tinham algum tipo de leitura e nem sempre de idiomas distintos. Um sabia ler grego, outro sabia ler aramaico, outro sabia ler hebraico, outro sabia ler uma outra língua nacional. Então, era muito difícil a evangelização. Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele ora um padrão, Pai Nosso. Fala comigo, Pai Nosso. Olha que frase perfeita. Primeiro, o judeu não chamava Deus de Pai. O Elohim, ou El Shaddai, né? Ou os nomes ou Yahvé, que eram os nomes que eles tributavam ao Senhor. Nenhum desses nomes, se você estudar a Bíblia a critério, Bíblia científica eu mostro isso, são 70 nomes atribuídos ao Senhor, 70. Nenhum fala de Pai. Quem usou a primeira vez a palavra Pai para Deus foi Davi. Quando ele diz, lá quando ele está entregando o reino, passando a sucessão, ele diz, nosso Deus, junto com Salomão, nosso Deus, nosso Pai. Só que a palavra Pai, fala comigo Pai, no hebraico, é a mesma palavra de fonte. Então diga, Pai, fonte. A palavra Pai no hebraico é Abba, que aliás é transliterada para o Novo Testamento também como Abba. E Abba é Pai, mas Pai é fonte. Por que Pai é fonte? Porque Pai tem a semente, que é o esperma, que é a fonte. Todo avivamento, todo mover, tudo aquilo que Deus faz, começa num Pai, começa num homem. Então, Deus, quando Jesus ora, Deus, ele começa com a palavra, Pai nosso que estás nos céus, que cobre tudo e todos, que enche tudo e todos. Ou seja, a fonte nossa que está nos céus. Sua fonte não é teu trabalho, sua fonte não é sua saúde, sua fonte não é sua universidade, não são seus títulos, sua fonte é um Deus eterno que cobre os céus e a terra. Amém? Olha a mente de Jesus, olha como ele trouxe a mente do discípulo lá para cima. Para de olhar para baixo, para de olhar para o homem, para de pensar que a sua fonte são pessoas, é César, é o império, ou são os fariseus, os saduceus que também tinham poder político. Para de olhar nesse nível e olha nesse nível. Amém? Olha nesse, Pai nosso que estás nos céus. Aí ele santifica o nome do Senhor, ele mostra a importância de entender o nome, porque o nome é identidade. Todo nome traduz uma identidade. E ele diz, santificado seja o teu nome. E aí ele diz, seja feita a tua vontade. Por que ele falou isso? Porque Deus só pode pôr aqui aquilo que o homem autoriza. Então quando você ora, para que você ora? Você ora para mover Deus? Não precisa. Deus te ama, a mim e você, independente da sua oração. Você ora para falar para Deus o que ele tem que fazer? Não precisa. Deus não está no sistema matéria, espaço, tempo. Nós estamos, matéria, espaço, tempo. Deus está fora da matéria, fora do tempo. Deus sabe, para Ele, o ontem, hoje e amanhã é tudo no mesmo instante. Ele já conhece tudo, vê tudo, enxerga tudo. Então não precisa. Então por que eu e você oramos? Nós oramos para dar permissão para Deus agir. Nós oramos, oração, jejum, é dizer, Deus, eu com a minha faculdade, escolho abrir as portas e dizer, por favor, eu preciso da sua ação, eu preciso da tua atuação, Senhor, manda as tuas forças espirituais. Aí eu estou facultando a Ele a liberdade de intervir. Você crê nisso? Você crê que você deu a Ele liberdade de intervir essa semana? E que Ele vai intervir na sua vida em diversos sentidos, diversas maneiras? Vamos dar uma salva de palmas a Ele? Então o apóstolo, aqui ó, pronto, isso mesmo. Isso aí, essa RA aqui. Ó. Como justa retribuição, fala-vos como eu fiz, dilatai-vos também vós. Abre o teu coração, dá espaço para Deus. Como assim? Espaço para Deus, como que eu vou fazer isso? É quando você entende aquilo, como a divindade opera. O que eu vou fazer na igreja? Eu vou rezar na igreja? Não, esquece. Aqui é o lugar onde você vai
transformar toda a sua semana, seu mês, suas finanças. Por quê? Porque aqui é o lugar onde você dilata o mundo espiritual e dá lugar para Deus agir com seus anjos. Aqui é a indústria de milagres. Nós não te convidamos para uma reza, nós não te convidamos para você assistir, nós te convidamos para você entender que aqui, hoje, a ciência está trabalhando com a neurociência. A neurociência mostra o quê? Que toda a vida material passa pelo cérebro, que são, o nosso cérebro é aonde processa a existência. E quando você tem um cérebro preparado no poder do Espírito Santo, você cria um espaço para Deus agir, para o mover sobrenatural. Jesus não disse: quem tem fé, se tiveres fé, direis a esta montanha, levanta-te e vai para o mar, e assim será com ela. Jesus não disse isso? Por quê? Porque isso é poder da fé, isso é poder da oração. Então você está aqui hoje para mandar que as montanhas dos problemas da sua vida saiam, vão para o mar, essa semana e este mês. Amém, amados? Você está aqui para isso. A igreja, se você entende o que é um culto, que é um momento espiritualizado, se você entende a força disso, você consegue fazer um movimento maravilhoso na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. Amém? Eu quero te dar mais um versículo. Quero convidar você para Efésios capítulo 3, versículos 16 a 20. Efésios 3, 16 a 20. Leia. Vamos ver o que é que Paulo fala, como que o Espírito Santo processa em mim e em você isso. Segundo Efésios 3, de 16 a 20. 16 a 20. Pode começar no 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que você sejais o que, gente? Com poder, mediante a fé aonde? No homem, fala comigo, homem interior. Mente, coração, emoções, decisões. Nossa vida é conduzida por aquilo que Paulo chamava homem interior. E hoje a ciência fala sobre partes do organismo. Seu campo de batalha é a sua mente. É na sua mente onde a guerra acontece, é na sua mente onde você muitas vezes se sente preso, onde você sente medo, angústia. A batalha está na mente. E a mente está onde? No homem interior. As emoções, por que você sente medo? A gente sente medo por quê? Porque pensamento, ele interage com as emoções. Você sente medo porque você começa a pensar em situações de pânico e aqueles pensamentos movem suas emoções. E aí você cai em pânico, você transpira excessivamente, você pode entrar até em pânico. O medo em excesso é pânico, né? E acaba influenciando seu comportamento. Eu não vou sair de casa, eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu estou em pânico, eu estou travado, Agora, onde começou tudo? Na mente. A mente é o campo de batalha. Por isso que Paulo diz, vocês vão ser fortalecidos na sua mente, na sua emoção, nas suas decisões de homem interior. Dá para dizer amém? Cada vez que você vem na casa de Deus, você recebe força, poder para dominar sua mente. Para que o Espírito Santo governe na sua mente. Para que o medo vá embora, para que o pânico saia, para que a síndrome quando a pessoa depende muito de remédio, de hipocondríaco, saia. Enfim, aqui, cada vez que você vem, olha para a pessoa ao seu lado e diga, a casa de Deus é o laboratório para treinar a sua mente a ser submissa ao Espírito Santo. Olha como Paulo sabia de neurociência, gente. Ele não era doc, ele não tinha nem faculdade como nós temos. Ou a ciência nem entendia nada. Não existia processo científico naquela época. Existia
apenas os gregos com um pouco de sabedoria e os judeus com a visão espiritual. E Paulo era um judeu. Mas ele entendia que o homem interior de cada um de nós precisa ser fortalecido. Se você não for fortalecido no seu homem interior, você vai ser vencido pelas más notícias. Você vai entrar em pânico pelos medos daquilo que virá. Como é que vai ser a economia do Brasil? Ah, meu Deus, meu patrimônio. Se eu fiz um mau negócio. Ah, meu Deus, eu tenho uma dívida. Eu fiz um exame. Eu estou com um negócio estranho no corpo. Para. Fala comigo, para. Todo medo está debaixo do meu pé. Você vai vencer o medo, você vai triunfar, você vai ser uma pessoa forte interiormente, você vai ser uma pessoa animada, uma pessoa cheia de positivismo, né? Você vai jogar esse negativismo para fora, Deus vai fazer você fluir, vibrar aqui em cima numa energia bem alta. Você recebe isso? Agora, a pergunta é como? Eu conheço os maiores cientistas do Brasil, são amigos, de todas as áreas, pela graça. Eu nunca me afastei da academia, né? Então eu conheço grandes. Olha, se você puder, dá uma olhadinha no meu podcast, chamado Cientificamente, que comecei o ano passado. Eu gravei o ano passado a primeira temporada, tivemos 58 milhões de visualizações o ano passado. E tem só cientistas, que em algumas áreas diferentes, mas são cientistas. E alguns lá são psiquiatras, pelo menos os 3 ou 4. E a gente conversa nesse nível de como fortalecer. O grande drama da nossa sociedade é a batalha da mente. São os medos, as fobias, são as transfobias, tudo isso que vem e a pessoa não sabe como reagir e devagarzinho ela vai se afundando. Remédios não resolvem isso. Remédio é um paliativo para equilibrar você um pouquinho. Eu não sou contra, não, sou a favor. Eu acho que o desenvolvimento da ciência é dom de Deus. É a graça de Deus para nós. Amém? Daniel, na profecia de Daniel 12, ele diz: o saber se multiplicará nos últimos dias. Então, tudo que estamos vivendo é bíblico. O que nós precisamos saber como conviver com a ciência. Como tirar o melhor dela. Isso precisamos saber. Mas não existe outra forma de você fortalecer teu homem interior. E Paulo diz: segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, é Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito. Aonde? Cada vez que você for cheio do Espírito Santo, sua mente fica mais forte. Eu vim, falando um pouquinho mais, eu vim do Espiritismo, que a minha mente foi destruída completamente. Eu via demônios, eu recebia demônios. Minha mãe levava oferendas para os centros espíritas, dinheiro. Meu pai tinha fazenda, plantava muito, perdia, ganhava. Um ano ganhava, outro ano perdia. Chegou a hora que ele perdeu tudo, porque a legalidade que dávamos ao espiritismo, às entidades, destruiu nossa família. Então, eu me lembro que naquela época, meu Deus, naquela época, 50 anos atrás, não existia ninguém que entendia sobre quebra de maldições, nem libertação, zero. Tinha as Assembleias de Deus, extremamente fechadas, algumas pentecostais, igual a Assembleia, fechada, e tinha as tradicionais, presbiteriana, batista, das quais eu era membro da presbiteriana, porque eu me converti num movimento de jovens chamado Mocidade para Cristo, que estava dentro da igreja presbiteriana. E lá eu fiquei pelo menos 2 anos, até que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e comecei a evangelizar, criei um movimento gigante de jovens, Brasília, Goiânia, Brasília, Anápolis, Belo Horizonte, diversas cidades do país. E aí eu tive que sair, porque o meu pastor sábio falou: você não vai conseguir ficar aqui. Cuida desses jovens à parte. Cria um movimento. Eu falei: como é que eu faço isso, pastor? Põe um nome de comunidade. Você vive falando nesse negócio de comunidade, da igreja do Novo Testamento, comunidade, põe esse nome aí, fica bom. Eu falei: nossa, é mesmo. E fiz. Falei: você me ajuda? Ajuda. Dou umas dicas para você. Assim nascia a comunidade evangélica. Sabe quando? 1900.
1974 e 5. 3, na mocidade para Cristo, 1972, que eu me converti em 70. 2, 3, 1972, 3 e 4. Você nem tinha nascido ainda. Ninguém aqui tinha nascido. Garanto que ninguém tinha. Imagina isso. E já estávamos em avivamento, colégios. Mas eu falo avivamento, são 1.000 jovens, 600 jovens. Todo um clubão com o que tem hoje acontecendo aqui nas comunidades. É o que acontecia com a gente lá nos clubões. Mover de Deus sobrenatural. Anjos aparecendo. Depois eu recebi o batismo do Espírito Santo. Enfim, uma caminhada muito doida, muito diferente. E eu descobri uma coisa. Quando eu fui liberto num domingo, igual hoje, domingo frio, era julho, minha mente, assim, os demônios estavam cozinhando meus miolos. Sabe, de medo, de terror, de angústia, de raiva. Eu tinha armas, então, sabe, porque eu tinha me convertido, mas a opressão continuava. Eu sentei no meu meio fio, pus a mão na minha cabeça e falei, Deus, eu vou ficar louco. Tira isso de mim, eu estou ficando doido. Que é isso? Que mente é essa? Que coisa é essa? De repente, fiquei 40 minutos lá orando, sozinho, no meio fio ali, sentado. De repente, estalou. Eu ouvi o estalo. Eu falei, agora pifou. Agora acabou. Será que eu consigo ficar em pé? Me levantei. Gente, uma paz entrou em mim. Em paz entrou no meu coração. Fiquei totalmente tranquilo, em paz. Nunca mais eu fui opresso por Satanás na minha mente. Nunca mais. Naquele dia, eu fiz quebra de maldições comigo mesmo. Ali eu aprendi o que é isso. Ó. A única coisa que eu sabia era ler a Bíblia. A única coisa que me dava paz. Porque eu ia em boates. Eu vivia na baderna, droga. Nós tínhamos uma gangue gigante nas cidades. Naquele período ali, eu estava entre Anápolis e Goiânia. Muita droga. Comecinho ainda finalzinho da Revolução de 64. Os amigos meus roubavam armas, trocavam por drogas, que depois converteram conosco. Quase morreram de apanhar, porque o exército brasileiro do boicote os pegou. A minha história é melhor você ler a minha biografia, que é muito longa e grande e detalhada. Está no Amazon, e aí nós vamos ter um pouquinho de alguns volumes aqui na conferência. Enfim, então eu descobri o poder de Deus dentro de nós. É a maior força do universo. E essa força domina a sua mente, que domina as suas emoções e que domina o seu comportamento. Fale comigo: mente, pensamentos, emoções, sentimentos. Diga comportamentos, hábitos. Levanta as duas mãos e fala: achei a chave. Mais um, vai lá, 17. Aí ele fala assim: habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando arraigado próximo, 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Deus não precisa da gente lembrá-lo. Como eu falei, Deus tem amor, Deus tem conhecimento, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Por que a gente ora então? O amor de Deus, a gente ora para dar espaço a Ele, criar um espaço para que Ele tenha liberdade sem nos violar, para fazer a reorganização e trazer o reino dos céus para a terra, que é o seu governo. Amém? Seu governo. 20. Plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer o que, gente? Mais do que tudo o que? Ou conforme o poder que opera. Parece que isso aqui é um paradoxo. Como assim? Ao mesmo tempo que ele fala que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais
você vai receber mais bênçãos do que você está pensando. Mesmo que você pediu, mais que você pediu, mais que você imaginou, Deus vai ter grandes surpresas para você. Amém? Você não chegou no fim da linha, você está apenas no começo de uma nova fase, de um novo estágio na sua vida, de uma nova estação na sua vida. Mas aí ele fala uma coisa interessante: infinitamente mais poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha como isso está confinado. É um poder infinito, dependente. Como assim? É um paradoxo. Dependente de quê? Conforme o poder que opera em nós, conforme o espaço que você dá para ele. Volta àquilo que eu comecei. Qual o espaço? Dilatai-vos. Cria expectativa, cria espaço para que Deus possa agir na sua vida. Se você criar o espaço, entender o poder infinito dele, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, vai agir, opera em nós, mas aí ele é dependente, conforme o poder que opera em nós, conforme o seu espaço que você criou para ele agir, que você deu para ele poder operar na sua vida. Poucas pessoas entendem isso. Tem pessoas que agem, não, Deus, se quiser, age na minha vida, como se fosse uma entidade fora. Não existe lá fora de você. Tudo que Deus vai fazer começa dentro de você. Começa levantando sua expectativa, começa mexendo com as suas emoções, começa tocando no seu coração e na sua mente. Dá para dizer amém? Então dá um apertinho de mão no amigo e diga, dilata. Cria espaço. Abra espaço para que o poder de Deus possa agir na sua vida. Em nome de Jesus. Quantos podem receber aqui? Dê uma salva de palmas.